Vamos começar este ponto de adoração, Senhor. Convido você a fechar os seus olhos. Fale com o Senhor agora. Apresenta a sua vida diante do Senhor. Diga ao Senhor o que você está fazendo aqui neste lugar. Você veio para ouvir a Tua palavra, para entoar louvores. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom ver os irmãos. Como é bom saber que o Senhor tem cuidado de cada família aqui. Senhor, nesta hora nós queremos Te agradecer. Obrigado por cada família que está aqui representada. Obrigado pela Tua presença. Nós pedimos a Ti que a Tua presença fique e não vá embora. Que só o Senhor tenha voz ativa neste lugar. Que o Senhor possa, Pai amado, trazer alegria àqueles que estão tristes. Aos que estão desorientados, Senhor, só trazer a Tua paz, a Tua orientação. Aqueles, Pai amado, que estão se sentindo desolados. Cuida, Senhor. Aqueles que estão com o coração em luto, Senhor, nós pedimos a Ti. Abraça, console. Console com Seus braços de amor. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor fale em nosso coração. E que repreenda qualquer interferência do maligno para esta hora, para este momento. Este momento é Teu, é para o Senhor. Por isso estamos aqui. Fale conosco através dos louvores, através da palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Podemos estar em tantos outros lugares, fazendo tantas outras coisas. Nós estamos aqui. Muitos não estão dando essa prioridade, mas os Teus servos estão aqui nesta manhã para a Tua casa, adorar ao Senhor com uma família aqui, Senhor, no templo. Obrigada por cada um. Glória ao Senhor. Este louvor é um louvor que eu gosto tanto dele. E ele fala, né? Senhor, me resgata. E às vezes nós estamos andando pelo aquele caminho e nos desviamos do nosso pensamento, do que o Senhor tem para nós. Mas nós podemos pedir ao Senhor: Senhor, vem, me resgata todos os dias para Te adorar. E neste louvor também fala assim: Senhor, não quero que os meus olhos percam o primeiro amor. Quantas vezes perdemos o primeiro amor? Tantas as situações. Mas que você possa pedir, e quando você se sentir que está perdendo esse primeiro amor, você dizer ao Senhor: me resgata para Te adorar. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor. Porta
abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Peça. Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Eu te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Jardim particular. Amém. E as situações que a gente olha, que a gente vê, parece que o Senhor não está olhando. Será que o Senhor está vendo mesmo essa situação? Será que Ele está enxergando isso? Mas Ele te vê. Ele vê essa situação. E esta luta, a situação que nós queremos passar, nós temos que estar sempre clamando ao Senhor, pedindo, orando, se colocando em uma posição. Eu comentei no primeiro culto, vou comentar com vocês também.
Essa semana nós estávamos lá em casa e o Danda falou assim: ai, tô sentindo uma coisa estranha, uma coisa ruim. Aí eu falei: ai, Danda. Aí passou um pouquinho, ele falou de novo: tô sentindo uma coisa estranha, uma coisa ruim assim. Aí, da terceira vez que ele falou, eu falei pra ele: vai orar, Danda. Aí ele falou assim: tava pensando nisso mesmo, gente, vou fazer isso. Aí ele desceu, foi orar. E ele ia lá fazendo o almoço e clamando ao Senhor ali também, intercedendo ali no fogão: Senhor, tem misericórdia, Senhor, nós não sabemos o que é. Mas muitas vezes o Senhor nos chama para orar. O Senhor nos incomoda. A situação está tão assim, a gente acha que vai se resolver por si só. Nós devemos chamar o Senhor para a nossa casa em oração. Naquele momento que você sentir que precisa, convide os filhos. Ah, mas meus filhos não são cristãos, meu marido não é cristão, minha esposa, não importa, irmãos. A responsabilidade é tua de chamar. Você está sentindo? Chame o Senhor, clame ao Senhor, ore a Ele. Põe louvores. Aí começa uma briga do nada, começa um ficar doente. Ora. A guerra, a sua luta é sua. Quem vai lutar a sua guerra? A vitória vai ser sua, então você deve lutar. Ali Pedro, ele estava próximo a Cristo. Porque às vezes nós somos próximos ao Senhor. Mas Pedro estava ali, estava afundando e ele clamou. A Bíblia diz que ele clamou ao Senhor. E o Senhor veio e resgatou. Então por muitas vezes nós vamos ter que clamar mesmo ao Senhor. Gritar por Ele. Uma oração, se precisar de jejum, se precisar de clamor. Se precisar de orar na madrugada. Mas nós temos que levantar uma batalha. Estamos preparados. Porque essa luta é sua e você vai precisar lutar. Nós nunca estaremos tão longe do Senhor. Tão longe que a mão dele não possa ir lá e nos resgatar. Aonde nós estivermos, a situação que for, Ele pode ir, pode restaurar, pode resgatar, pode buscar. Não duvide disso. Ele é Deus de vales, Ele é Deus de monte, Ele tem o mundo inteiro para cuidar, mas Ele olha para você. Amém? Vamos louvar o Senhor.
continuar adorando, vamos continuar adorando. Glória a teu nome, Jesus. Obrigada, porque o Senhor nos vê. Aleluia. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrirem o mar, Deus vai me fazer andar por sobre essa água, rompendo em fé. Revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia comover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrirem o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Declare, declare, declare. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia, mova no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Daniel. O título da mensagem é As 3 decisões importantes de Daniel.
as 3 decisões importantes de Daniel. Amém ou misericórdia? Amém? Daniel 6, nós vamos ler do 1 até o 10. Sentados mesmo como os irmãos estão, diz assim a palavra de Deus: o rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram: que ó rei Dário viva para sempre. Nós, administradores oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordem para que, nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela presença de cada irmão que aqui está, obrigado porque a tua palavra nunca volta vazia. E eu tenho certeza, como ela falou ao meu coração, vai estar falando ao coração da sua igreja. Usa a minha vida com poder e autoridade, e que em nome de Jesus o teu Santo Espírito venha falar e que possa encontrar entre nós, na minha vida e na vida de cada irmão que aqui está, frutos de arrependimentos, frutos de avivamentos, frutos, ó Deus, que adore e glorifique o teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. É uma pequena palavra, irmãos. Na realidade, não é uma pregação, porque, como os irmãos bem sabem, o tempo que foi destinado e estipulado para nós é apenas de 1 hora. Até que se volte ao normal, o tempo que nós temos é de 1 hora. Então é uma palavra bem breve, uma reflexão de no máximo aí 30 minutos, talvez até menos. Mas os irmãos conhecem bem esse texto e conhecem muito bem sobre o profeta Daniel. E o povo de Israel estava completamente desviado da presença do Deus Todo-Poderoso. E nessa época, ali os reis eram maus, os homens eram maus, eles não ouviam mais os profetas do Senhor, não ouviam mais a palavra de Deus, não seguiam as leis de Deus, o Torá, e até mesmo adoravam ídolos que não eram
o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus de Israel. Eles até mesmo prestavam cultos a ídolos. E Deus permitiu que Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadisse, cercasse primeiro e depois invadisse Jerusalém e destruísse completamente a cidade, destruísse o templo e destruísse tudo o que tinha ali, que o povo de Israel tinha construído. Deus Todo-Poderoso permitiu que tudo isso acontecesse. E Deus também permitiu que muitos dos sobreviventes, a Bíblia diz que com exceção de alguns homens e mulheres já de idade, muitos dos sobreviventes foram levados cativos para a Babilônia. E o que nós temos que observar nesse texto, que Daniel, mesmo sendo levado cativo para a Babilônia, ele prosperou naquele lugar. Num lugar hostil, num ambiente hostil, um lugar onde adorava deuses estranhos, em um lugar onde ele tinha as mesmas dificuldades que nós temos hoje, com tudo que nos rodeia, com tudo que nos cerca. Ele não se curvou, ele não se dobrou diante das circunstâncias e continuou firme ao nosso Deus Todo-Poderoso. John Locke, filósofo britânico, ele diz que o homem é o produto do meio no qual ele vive. O homem é o produto do meio do qual ele vive, onde ele está inserido. Trocando em outras palavras, ele disse que o homem é uma folha branca ou uma tábua rasa, que onde ele vive, ou seja, na comunidade onde ele vive, no trabalho, na escola onde ele estuda, as pessoas nas quais estão ali junto com ele, vai moldando a maneira daquele homem, daquela mulher de ser, formando o seu caráter, a sua forma, a sua maneira de proceder. E esse meio no qual ele está inserido forma as suas atitudes, as suas decisões e a maneira que ele vai proceder durante toda a sua vida. Mas com esse servo de Deus, não foi assim que aconteceu. Ele esteve ali na Babilônia, viveu da sua juventude até a sua velhice, até a sua morte ali na Babilônia, e não se curvou diante daqueles deuses, não se curvou diante do mal, não se curvou diante de tanta sensualidade, de desonestidade que tinha naquele lugar. Assim como era difícil para Daniel não se curvar diante de tudo aquilo que estava de frente para ele, para nós também é muito difícil não se curvar nos dias de hoje. Quanta sensualidade nós recebemos diariamente nos nossos celulares. Quantas coisas nós recebemos nos nossos computadores, quantos filmes, quanta série, quantas coisas passam nas nossas televisões e nós decidimos não ser persuadidos e entristecer e envergonhar o nome de Deus diante de todas essas coisas. Como ser honesto, assim como Daniel? Porque aqueles prefeitos e governadores buscavam algo na vida de Daniel para levar para o rei? Porque eles eram corruptos, como nós temos muitos nos dias de hoje. Eles eram corruptos, mas não achavam nenhum mal na vida de Daniel. Como nós podemos ser honestos nos dias de hoje em um mundo onde tem e existe tanta malandragem, tanta corrupção? Para quem estuda, como nós podemos ser íntegros na escola, vendo tantas pessoas colar e passar de ano, e eu como cristão não podendo colar? Hoje em dia, né, tem aquilo de você não repetir de ano mais, mas na nossa época, para quem eram os mais velhos, existia um ditado que nós falávamos: quem não cola... Ué, vocês sabem, vocês não querem falar porque vocês sabem o ditado.
Quem não cola não sai da escola. Porque na nossa época tinha repetência. Hoje não tem não. Mas na nossa época tinha. E aí, quem não cola não sai da escola. Como você olhar para aquele aluno que é bagunceiro, falta, dá o intervalo, ele sai antes para o intervalo, ele volta depois do que todo mundo, ele não estuda, ele só bagunça, só que no dia da prova ele tem tudo marcado, escrito na mão, nos braços, papeizinhos pequenininhos. Não é que eu colava, não, é que eu ficava vendo os outros colar. Como a gente aprende a fazer as coisas erradas, né? E como ser íntegro. Daniel conseguiu prevalecer nesse ambiente hostil. E nós temos muito a aprender com esse homem de Deus. A primeira coisa que Daniel nos ensinou é que ele não deixou o seu coração azedar por causa dos dramas da vida. Ele não deixou o seu coração azedar, ele não deixou o seu coração se entristecer, ele decidiu superar o seu passado de dor. E que passado de dor, irmãos! Imaginem vocês, Daniel, um jovem de 17 anos, o seu país, o lugar onde ele vivia, foi invadido, os seus pais foram mortos, suas irmãs foram estrupadas, as pessoas nas quais ele conhecia que estavam grávidas foram assassinadas. A nação foi arrasada, o templo foi destruído. Ele perdeu a sua liberdade. Ele perdeu a sua identidade. A sua casa, sua família foi completamente destruída. A sua vida foi virada de cabeça para baixo. É um homem sem pátria. É um homem sem família. É um homem que teve o templo onde ele adorava e tinha as leis do Senhor, a Torá, destruído. É um homem que não tinha mais os sacerdotes e os profetas nos quais ele poderia pedir conselho. Era um homem que teve a sua vida completamente destruída. E ele não deixou o seu coração azedar. Hoje nós deixamos nosso coração azedar porque eu sou tirado do grupo do WhatsApp. Ah, me tiraram do grupo do WhatsApp, eu estou com raiva. Ah, aquele irmão não me convidou para ir na casa dele, numa festa de aniversário. Ah, teve um evento aqui no grupo dos homens, o irmão Fábio avisou todo mundo no particular e ele não me chamou. Eu estou com raiva do irmão Fábio, meu coração azedou. Ele não deixou o seu coração azedar e ele continuou adorando a Deus, e a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que ele dava graças a Deus por tudo. Que homem formidável! Quanto que nós temos que aprender com esse homem. E sabe por quê? Ah, só foi Daniel que foi levado cativo? Não, foi muitas pessoas levadas cativo. Mas se vocês lerem o Salmo 137 em casa, é pequenininho, vocês vão ver que o povo da Babilônia pediam para o povo de Israel cantar louvores de adoração, os mesmos louvores que eles cantavam em Sião, em Jerusalém. Sabe o que eles diziam? Nós não conseguimos cantar. Nós não conseguimos adorar. Nós não temos força para isso. Sabe por quê? Porque ainda estavam com seus corações feridos, marcados. Daniel perdeu tudo. O templo que ele adorava a Deus foi saqueado, incendiado. Os tesouros da casa do Senhor levados para a Babilônia. Sabe o que nós aprendemos com Daniel? Que apesar de todas as tragédias e de todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, a questão não é o que fizeram comigo. A questão é como eu vou reagir com tudo isso que foi feito comigo. Eu vou reagir como Daniel, adorando, glorificando, exaltando o nome de Deus e dando graças a Deus por tudo,
ou eu vou deixar o meu coração azedar? Daniel escolheu viver com fidelidade a Deus. Eles lá na Babilônia puderam mudar o nome de Daniel, mas não mudaram a sua lealdade a Deus. Eles puderam ensinar a Daniel todos os ensinamentos, línguas, tudo aquilo que existia na Babilônia, mas não mudaram o seu coração, a sua religião, a sua crença no Deus Todo-Poderoso. Daniel, ele foi escolhido para viver ali no palácio, junto com o rei. Ofereceram para ele, como se fosse nos dias de hoje, faculdade de graça. Deu para ele um emprego de primeiro escalão. Imagine você com um emprego aí de primeiro escalão, ganhando 15, 20 mil reais por mês. Para Daniel, desde o início, beber o vinho, comer os manjares da mesa do rei, para Daniel, desde o início, parecia que a oferta era boa. Mas sabe o que nós aprendemos com Daniel? Que todas as maçãs do diabo são bonitas. E ele oferece maçãs diariamente para cada um de nós. Todas as maçãs do diabo, elas são bonitas, mas elas vêm recheadas de bicho. E esses bichos vão fazer com que nós nos afastemos da presença do Senhor. Ficamos distante da casa de Deus, perdemos a comunhão com Ele, perdemos a comunhão com os nossos irmãos. Temos as nossas vidas destruídas e mais tarde padecer no fogo do inferno. Temos que aprender com Daniel que todas as maçãs dos diabos são bonitas, mas nós temos que rejeitar cada uma delas. E como? Vivendo uma vida de fidelidade a Deus. E para ter uma vida de fidelidade não é fácil. Precisa ter coragem, precisa ter ousadia. Eu tenho que tomar a decisão antes. E Daniel, quando ele estava a caminho, sendo levado prisioneiro, ele já tinha tomado a decisão: eu vou ser fiel a Deus. Não importa o que aconteça, eu vou ser fiel a Deus. Não importa o que me oferecer, eu vou ser fiel a Deus. Não importa o que aconteça, o que aconteceu com meus pais, com minhas irmãs, com a minha família, eu vou ser fiel a Deus. E Daniel decidiu ser fiel a Deus. Ele era uma rocha. Nada poderia abalar, nada poderia destruir. Ele decidiu em seu coração ser fiel a Deus. Temos muito que aprender com esse homem. Segundo, ele se destacou porque ele escolheu a disciplina acima da desordem. E como o brasileiro, como nós, somos indisciplinados. E como nós sabemos que ele escolheu a disciplina? Pelo período que ele tinha de oração 3 vezes ao dia. Será que Daniel, sendo governador, não tinha mais nada o que fazer? Será que ele não tinha obrigações? Que ele poderia viver o tempo dele só orando? Não. Ele, como cada um de nós, ele tinha suas obrigações. Mas o que ele fazia? Disciplina. 3 vezes ao dia ele orava. Nós lá em casa, filhos, eu, a Tânia, os filhos e o Helder, criamos um grupo há 2 meses para ler a Bíblia, até mesmo para incentivar eles. Irmãos, 2 capítulos por dia. 2. Que dificuldade é para ler 2 capítulos da Bíblia por dia? Tem um grupo aí das irmãs também que oram aí, 2 capítulos por dia. Que dificuldade nós temos? Nós assistimos séries que leva cada episódio de 45 minutos a 1 hora, 1h10. Nós assistimos uma partida de futebol que voltou agora 2 horas. Nós fazemos tantas outras coisas. 2 capítulos por dia. Sabe o que é isso? Disciplina. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. A razão pela qual algumas pessoas têm sucesso
seja na vida profissional, na vida familiar, na vida conjugal e principalmente na vida espiritual, a razão pela qual algumas pessoas têm sucesso e outras não têm, não é porque as outras pessoas são dotadas de inteligência e as outras não têm, porque na maioria das vezes nós somos todos inteligentes mais ou menos iguais. É um ou outro que consegue sobressair. Einstein, é um ou outro que consegue, mas na maioria das vezes nós todos somos iguais. Mas sabe por quê? Sabe a razão pela qual algumas pessoas têm muito mais sucesso em detrimento em outras pessoas? Disciplina. E como nós somos indisciplinados. A maioria dos nossos fracassos são atribuídas à nossa falta de disciplina. Por que que eu preciso colar para passar de ano? Porque eu não estudei direito, não me dediquei naquela disciplina. Porque se eu me dedicar, eu consigo passar, porque não é nada impossível. Porque muitas vezes no meu trabalho, eu tenho um emprego novo, que horas que eu tô lá? Eu tô lá 5 minutos antes de começar. Eu tô lá já, pronto para trabalhar, tô com toda a força. 1 ano, 2 anos, eu vejo que aquele lá que tem 10 já começa 5 minutos depois do horário e larga 10 minutos antes. Lá não tem isso não, né, irmão Eli? Lá o Donato conhece bem, lá não tem isso não. Larga 10 minutos antes, começa depois. O horário do almoço, na hora de retornar, volta depois. Só que sai antes. Sabe o que é isso? Disciplina. E olha que interessante, Daniel era um homem extremamente disciplinado. Porque diz a palavra de Deus que tudo o que ele fazia bem feito. E aqueles homens buscavam encontrar na vida de Daniel alguma coisa para que pudesse julgá-lo, acusá-lo. Mas mesmo nas coisas que dizia a respeito do rei, que o rei deixou para ele tomar conta, eles não encontravam nele falha alguma. Ele não era disciplinado apenas nas coisas de Deus, mas ele era disciplinado em tudo o quanto ele fazia. Disciplina. E olha que interessante, coisas que acontecia lá atrás e pode até ser que acontece conosco aqui nos dias de hoje. Enquanto Daniel dobrava o seu joelho e orava, aqueles homens se reuniam, buscando, olhando, observando a vida de Daniel, vendo se tinha alguma coisa para acusá-lo, levando fofoca para o rei da vida de Daniel, querendo destruir a vida de Daniel através da fofoca. E a palavra de Deus diz para nós que em tudo isso Daniel dava graças a Deus por tudo. Embora muitas pessoas considerem a fofoca, falar mal do outro, independente de ser da igreja ou não, ou no trabalho, ou independente do lugar onde você estiver, muitas pessoas considerem o pecado da fofoca um pecado pequeno. O pecado da fofoca, ele pode matar uma amizade, ele pode perturbar uma família, ele pode dividir uma igreja e ele pode assassinar a vida espiritual de uma pessoa. E era isso que aqueles homens queriam fazer com Daniel. Nós precisamos aprender com Daniel e ter disciplina na nossa vida devocional. Será que nós temos, como cristãos, será que nós temos o direito de reclamar que nas nossas escolas hoje, eles não oram o Pai Nosso? Será que nós temos direito de reclamar que eles não oram o Pai Nosso, sendo que na privacidade do nosso lar nós também não oramos com os nossos filhos? Disciplina. Será que nós temos o direito de reclamar que eles não querem mais que nós lemos as Bíblias nos trens, no metrô, nas praças públicas, sendo que essa mesma Bíblia que nós queremos que deixem a gente ler lá fora,
nós não lemos dentro da nossa casa? Disciplina. Daniel tinha disciplina. Será que nós temos o direito de reclamar de toda a corrupção, de toda a situação que existe no nosso país, de decadência, de roubalheira? Será que nós temos o direito de reclamar, sendo que nós não oramos pelos nossos governantes e pelas nossas nações nenhuma vez no dia, na semana, no mês? E se bobear, só oramos no ano, quando for ter eleição ou coisa assim? Disciplina. Daniel era um homem segundo o desejo e o coração de Deus, porque ele tinha uma disciplina de buscar e de orar e de falar com Deus 3 vezes ao dia. Muitos de nós falamos às vezes uma, talvez 2, e às vezes passam dias que nós não falamos nenhuma vez com Deus. Terceiro, precisamos de uma vida na igreja mais disciplinada. Pense antes da pandemia. Eu estou há 42 anos servindo ao Senhor. Tenho um pouco mais de idade que isso, é óbvio, mas eu não classifico que na minha infância eu tinha maturidade suficiente para falar que eu já servia ao Senhor como Ele deve ser adorado e servido. Então, 42 anos, e eu aprendi a importância da igreja na minha vida. Eu aprendi a importância da igreja para o meu crescimento espiritual. Na verdade, eu aprendi que eu preciso muito mais da igreja do que a igreja precisa de mim. Porque quando eu venho para a igreja, eu venho para me aproximar e buscar mais a Deus. Eu separo um tempo na minha vida para estar na presença de Deus. Eu preciso estar na igreja para poder estar em uma atmosfera, nessa atmosfera que nós estamos aqui, onde as minhas percepções de vida do meu homem natural e do meu homem carnal podem ser contestadas. Nós diariamente temos em nossas vidas o homem natural, que é aquele que não conhece a Cristo, e o diabo vive querendo falar para nós que Cristo não existe, que isso é um conto de fábulas, que eu não devo acreditar nisso. O homem natural, o homem carnal, que é aquele que nós somos, e a gente vive brigando, e o homem espiritual. Então eu preciso estar em uma atmosfera onde o meu homem carnal é contestado, o meu homem natural é contestado, e essa atmosfera nós só encontramos aqui. Eu também preciso estar na igreja, porque eu preciso estar em comunhão, como nós estamos aqui, com os meus irmãos e com as pessoas nas quais defendem aquilo que eu defendo e servem o mesmo Deus a qual eu sirvo. Eu preciso estar na igreja porque quando eu estiver desanimado, não estiver tendo mais força para orar, e o meu irmão perceber que eu estou em uma decadência espiritual, ele passa a orar por mim e me ajudar, e me auxiliar, me fortalecer através da sua oração e me ajudar a caminhar. Como que estava as nossas presenças nos cultos antes dessa pandemia? Como será que estava? Daniel, ele se destacou porque ele tinha disciplina, e muitas vezes nós não temos disciplinas nem para vir na casa do Senhor. Trocamos a casa do Senhor por qualquer coisa. E olha que tem muitos hoje que não são do grupo de risco, que poderiam estar aqui 1 hora, nem 2 horas de culto são mais como era antigamente. 1 hora. E muitos ainda não vêm. Está indo trabalhar, e não é por medo do coronavírus não, hein? Não é com medo do coronavírus não, porque estão indo trabalhar, vão para shopping, vão realizar suas compras, vão para supermercado, vão para farmácia, vão para todos os lugares, mas 1 hora para estar na casa de Deus não querem. Disciplina. Daniel tinha disciplina. Era 3 vezes ao dia,
era 3 vezes ao dia. 21 vezes na semana, 21 vezes na semana. Ele dobrava o joelho e orava e falava com Deus. Terceiro, finalmente, Daniel se destacou porque ele escolheu amar a Deus acima da sua própria vida. A nova lei havia sido emitida. E o que falava na lei? Se alguém orasse a alguma divindade, seja ela humana ou Deus, que não fosse o rei, iria ser jogado na cova dos leões. Daniel leu aquilo. O que será que passou no coração de Daniel? A Bíblia diz que imediatamente, não foi à tarde, à noite, eu vou ver, eu estou preocupado, eu vou ser comido pelo leão. Imediatamente, ele foi para o seu quarto orar e buscar a Deus em oração. Será que Daniel pensava em seu coração? Será que ele estava interessado em virar almoço de domingo para os leões? Será que ele pensava nisso? Mas quando ele foi confrontado em tomar uma decisão, em amar a Deus, em detrimento da sua própria vida, ele decidiu amar a Deus. A primeira coisa que Daniel tinha na sua vida, e isso ele determinou lá atrás, quando ele tinha 17 anos de idade, e Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões, ele tinha aproximadamente 80 anos de idade. Quando ele decidiu lá atrás, 63 anos atrás, ele já tinha decidido que a lealdade dele a Deus estava acima de qualquer coisa, inclusive da sua própria vida. Como nós temos que aprender com esse homem de Deus. Como nós temos que aprender. O nosso amor a Cristo tem que ser a coisa mais importante que nós temos que ter na nossa vida. Tem que ser maior do que as nossas ambições. Tem que ser maior do que os nossos desejos. Tem que ser maior do que tudo que nós fazemos. É isso que nós aprendemos com Daniel. Pode ser que nós não tenhamos o aceite dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, mas nós não estamos aqui para agradar a multidão e ser aplaudidos por eles. Nós estamos aqui para adorar e glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Ainda que seja com a nossa própria vida, assim como foi com Daniel. Se nós decidimos desde o início não abrir mão do Evangelho de Cristo e de todo o sofrimento de Cristo Jesus na cruz do Calvário, se nós decidimos desde o início não abrir mão, Deus estará conosco até o final. A partir do momento que nós decidimos abrir mão, nós já não teremos mais a presença do Senhor conosco. A vida cristã, e nós estamos passando por isso agora nessa pandemia, quantas pessoas que nós conhecemos, talvez irmãos, irmãs, pais, amigos, parentes, quantos cristãos não perderam a sua vida devido a essa doença, a essa pandemia? A vida cristã, ela não diz para nós que nós estamos isentos de experiências dolorosas. Haverá momentos difíceis para cada um de nós. Os irmãos não tenham dúvida disso. Principalmente na perda de um ente querido. Haverá momentos difíceis de tribulações no qual cada um de nós vamos ser perseguidos. Mas se nós confiarmos no Senhor e estivermos firmes em sua presença, assim como Daniel saiu ileso da cova dos leões, nós também vamos sair ilesos. Conclusão, aprendemos com Daniel 3 princípios básicos nessa rápida reflexão nessa manhã. A firmeza nas pequenas coisas nos preparam para vencer coisas maiores lá na frente. Daniel decidiu ser fiel a Deus lá atrás. Em quê?
Nas pequenas coisas. Quais pequenas coisas? Não beber do vinho e não comer do manjar que era servido na mesa do rei. Coisa boa. As pequenas coisas é o que acontece conosco. Às vezes nós começamos, o diabo fala, não, isso é uma mentirinha, não tem problema nenhum. Não, fala que você não viu, não tem. Nós começamos com as pequeninas coisas. E aí essas pequeninas coisas vão nos destruindo, vão minando as nossas forças. E quando chega uma coisa maior, nós não temos forças para resistir. Pessoas caem em pecados sérios. Não estou falando em pecados grandes ou pequenos, porque isso não existe. Mas pessoas caem em pecados sérios porque aprenderam a tolerar pecados menores. Pessoas caem em pecados sérios porque aprenderam a tolerar pecados menores. E Daniel, desde o início, ele decidiu: vou ser fiel, vou estar com Deus, não vou abrir mão, não vou dar brecha. E Deus estava com ele até no final. 2, ele foi aprovado com destaque naquele lugar e sempre esteve por cima, porque ele decidiu exaltar a Deus acima de todas as coisas. Quando nós decidimos exaltar a Deus e glorificar o nome de Deus acima de todas as coisas, Ele também nos coloca acima de todas as coisas. Porque Ele é Deus. E Ele pode todas as coisas. 3, Daniel foi maior do que a Babilônia. Sabe por quê? A Babilônia ruiu, o rei Nabucodonosor ruiu. Veio outro reinado de Dário, os medos e os persas, e conquistou a Babilônia. A Babilônia, todos aqueles prefeitos, governadores que foram colocados ali, os 120, todos ruíram e caíram. Mas Daniel continuou firme ali, falando do amor de Deus, sendo um servo de Deus, e continuou sendo orientador dos outros reis que vieram, e todos viam nele uma pessoa íntegra. Quando nós decidimos honrar a Deus, Deus nos honra, porque Ele é Deus e está acima de tudo e de todos. Deus abençoe essa palavra. Vamos ficar de pé para encerrarmos o nosso culto. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, queremos te agradecer por cada irmão que aqui está, pela tua palavra. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Daniel, quando olhamos para a vida dos seus servos, como nós somos pequeninos, como nós precisamos aprender com esses homens, como nós somos, ó Deus, indisciplinados no que diz respeito à tua palavra, em orar, em buscar a tua face, em congregar. Coisas tão simples de fazer, e como essas coisas são difíceis para cada um de nós. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos em nome de Jesus a ler a tua palavra, a sermos servos fiéis. Ajuda-nos a colocar em nossos corações a ser fiel a ti e a decidir não se contaminar com nada que existe nesse mundo que tira-nos da tua presença. Ajude-nos a caminhar contigo e a fazer a tua vontade. Dai-nos uma semana de vitória na tua presença e a oportunidade de testemunhar com as nossas vidas, assim como Daniel testemunhava com sua vida naquele lugar, que não achava nada no que pudessem o acusar. Dai-nos a oportunidade de testemunhar com nossas vidas o teu amor, o teu reino e a tua salvação. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, e a presença e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Alguém disse que a chave da vida está em nossas mãos. Eu tenho o poder de decidir aqui, bem na palma da minha mão. Em um único aparelho, eu escolho sorrir ou chorar,
distrair ou informar. Escolho a vida ou a morte. Compartilhar não depende mais apenas de uma grande mídia ou de um grande investimento. Tudo agora se faz num toque, num subir de tela, num enviar. Há uma incontável tecnologia concentrada aqui e um mundo inteiro precisando saber uma só coisa: onde está o amor? O poder que há nessa resposta pode transformar uma vida inteira com apenas um toque, um simples compartilhar. Há uma resposta para um grito de desesperança, há um abraço para todo abandono, há uma fé inabalável para toda dúvida, há um amor eterno e poderoso para todos que ouvirem e crerem. Há um poder enorme no compartilhar, com apenas um toque, um subir de tela, um enviar. E aí, qual será a sua escolha? Compartilhe vida, compartilhe Cristo agora. Ele é a resposta para todos que procuram sentido, para todos que precisam se reconectar com seu Criador. Compartilhe Jesus.